Bom dia, irmãos, podem sentar-se, graça e paz. Como é maravilhoso a gente poder vir para adorar a esse Deus, né? Hoje de manhã, na minha devocional, a pessoa dizia assim, que ela estava indo para a igreja e ela sabia que muitos na igreja iam estar lá só porque é domingo. Elas deveriam estar lá na igreja por costume, elas vão estar lá na igreja, né? Outros porque vão em busca de alguma coisa, então eles iam estar lá na igreja. Outros porque um amigo simplesmente convidou e ele quis agradar o amigo e ia estar na igreja. Mas ele queria que o Senhor achasse no coração dele uma pessoa fiel que queria estar lá simplesmente para adorar o Senhor. Não como um ritual, mas algo especial, né? Que o Senhor encontre no nosso coração esse adorador, né? Que o adora em espírito e em verdade. Eu queria estar lendo com vocês livro de Gálatas. Bom dia para você que está em casa, nos assistindo, né? Que o Senhor esteja com você também. Gálatas 5, a partir do versículo 19. A Bíblia diz assim, eu vou ler a minha versão aqui. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aquele que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Queridos, esse texto fala ao meu coração, porque hoje é o último culto do mês da família, né? E nós falamos tanto sobre família. E uma família que tem consigo os frutos do Espírito, ela é diferente. Uma família que tem Jesus no coração é uma família que abandona as obras da carne e tenta todos os dias andar com os frutos do Espírito. É fácil? Não é. Tem alguns aqui que eu tenho que sempre pedir para o Senhor Jesus: me dai paciência, me dai domínio próprio. Bondade para mim é fácil, o meu coração é um coração bom, eu sei disso. Mas, às vezes, a paciência da gente se esgota. A gente ter domínio em todas as situações não é fácil. Né? Tinha um pastor que sempre dizia assim, que ele era convertido, mas o facão dele não era. Então era complicado. E às vezes é assim na nossa vida, né? Nós somos convertidos, mas algumas coisas ainda não são convertidas na nossa vida. E quando nós vivemos em família, tentando buscar os frutos do Espírito como uma família, é diferente. Porque as famílias, elas vão se transformando de tempos em tempos. Né? Primeiro nós morávamos com nossos pais, de repente a gente acha o nosso esposo, a nossa esposa, aí a gente casa, a gente vai morar sozinho, e de repente começa a vir os filhos, depois netos e bisnetos, e tudo tem suas fases. E cada fase a gente tem que estar agindo de uma forma que essas pessoas que vão sendo agregadas na nossa família vejam os frutos do Espírito na nossa vida. Nós não precisamos ter inveja uns dos outros, né? Eu vejo que a família do Edson, ela cresceu da noite para o dia, né? Agora o William veio para ficar, né? O William, ele veio do Japão para morar no Brasil, agora ele vai ficar aqui. Ele não vai voltar para o Japão. Então, de repente, da noite para o dia, muda toda a rotina deles.
Né, Giovana? A Giovana está até com ciúme porque veio o William, que pegou o quarto, porque ela era que ela dormia lá na Tânia. Aí veio mais a Naomi, que todo final de semana fica ali. Então mudou a rotina da vida deles. A rotina que eles tinham eles, a Tânia, o Edson e o Eric, muda-se. Porque agora tem mais comida para fazer, mais roupa para lavar, mais gente para falar, né? E é complicado na vida da gente. E se não for os frutos do Espírito na vida da gente, não dá certo. Porque nós somos acostumados com aquela nossa rotina. Quando a gente sai daquilo, é difícil para nós aceitarmos isso. Mas nós não podemos ser presunçosos, provocando-nos uns aos outros. E isso é o que faz com que a família esteja sempre debaixo da graça do Senhor Jesus. Para nós é bênção ver no William, né? Hoje já está até ajudando no louvor aqui. Então, assim, ó, a gente tem que ver sempre essas coisas como bênção na vida da gente. Às vezes, quando chega alguém numa igreja, chega alguém no teu trabalho, chega alguém na tua família, chega alguém na tua escola, você quer competir com aquela pessoa, né? Você já está ali, você já tem aquele direito adquirido, mas aí chega alguém, em vez de você agregar aquela pessoa com você, em vez de você ajudar aquela pessoa, você tem esses frutos da carne ainda na tua vida. Você tem inveja porque aquela pessoa às vezes sabe alguma coisa mais do que você. Você tem medo que aquela pessoa se sobressaia a você no teu trabalho, né? Porque você já está ali, já sabe como tem que fazer, mas aí chega alguém que quer inovar, que quer fazer diferente, você já não consegue conviver aquilo como família. E como você vai estar debaixo da graça do Senhor, se aqui fala que nós não podemos ter inveja uns dos outros? Como que nós vivemos debaixo da graça do Senhor e nós dissemos que nós vivemos disso, que nós somos de Jesus, se nós não crucificamos a nossa carne na cruz de Cristo? Se nós ainda continuamos tendo todos os frutos da carne e não buscamos a presença do Senhor e os frutos do Espírito dia a dia na nossa vida. É o processo da santificação que o Rosemar sempre fala. Nos convertemos, mas temos que nos santificar dia a dia, buscando a presença, buscando o Espírito Santo do Senhor e buscando praticar os frutos do Espírito. E assim as nossas famílias serão melhores. Assim as famílias lá de fora vão querer ser famílias como nós. Assim a família do reino do Senhor Jesus vai crescer a todo dia. Assim onde você trabalhar, onde você colocar a planta dos seus pés, as pessoas vão ver diferença na tua vida. Porque se ninguém vê diferença nenhuma na tua vida, você tem que parar um pouco e você tem que pensar. O que está acontecendo comigo? O que eu estou transmitindo lá fora? O que eu estou transmitindo na minha família? O que os meus filhos pensam de mim? Esse tempo eu tinha uma propaganda na televisão, um vídeo, e chamavam, a repórter entrevistava os pais, né? E perguntavam assim para os pais, né? Se eles pudessem escolher uma pessoa para jantar, que pessoas eles escolheriam, né? E eles falavam, e depois eles entrevistavam escondido, separado dos pais. Os filhos também perguntavam para os filhos com quem eles gostariam de jantar. E todos os filhos diziam que gostariam de jantar com quem? Com os pais. Nós muitas vezes queremos estar com outras pessoas e não com as pessoas da nossa família. Vocês perceberam isso? As crianças elas querem estar com os pais. As crianças elas olham para os pais e elas veem a perfeição dos pais. E é essa perfeição que as crianças veem nas nossas vidas, e Jesus vê também. Jesus ele não vê as coisas ruins da gente, ele olha as coisas boas. É como os nossos filhos. Os nossos filhos, eles nos elogiam por tudo. E Jesus é assim, ele olha para nós lá no fundo, porque Jesus, ele conhece o mais profundo do nosso coração. Parece que as crianças conhecem assim como Jesus também. Elas querem estar com nós, elas querem ser como nós. Então, cuide para que os seus filhos, as pessoas que te olham, as pessoas no teu trabalho, elas possam ver os frutos do Espírito na tua vida. Ore se tem algum que faz falta para você, que você não consegue. E nós não conseguimos realmente sozinhos. Se não for por Jesus na nossa vida, nós não conseguimos exercitar isso.
Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é fácil, mas precisamos nos santificar e pedir para que o Senhor acrescente isso mais e mais nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. E assim, com certeza, seremos diferentes por onde nos passamos. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela grandiosidade que Tu és nas nossas vidas, pela bondade e fidelidade que Tu tens com nós todos os dias. Deus, nós não somos nada, nós não podemos nada, mas nós sabemos o tamanho do Deus que nós temos. Nós sabemos da Tua graça e do Teu amor, porque se estamos aqui hoje, é pela Tua graça e fidelidade nas nossas vidas. Colocamos tudo nas Tuas mãos, Senhor Deus, e pedimos que nós possamos estar conectados somente a Ti nessa manhã, Jesus. Que as coisas de fora, que as coisas do mundo, Senhor Deus, não venham nos atrapalhar de Te louvar. Esse culto é para Ti, não para homem, Senhor amado, que possamos Te adorar, Te adorar e Te adorar, Senhor. Que tudo seja para Ti. E que Tu seja com cada um de nós, que a Tua presença seja tão forte na vida de cada um nesta manhã, Senhor Deus, os que estão aqui, os que estão em casa também, Senhor amado. E que possamos praticar os frutos do Espírito todos os dias da nossa vida, até o dia que nos encontraremos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé de novo, irmãos? Como está o coração de vocês? Sabe que uma das virtudes que nós cristãos devemos ter é humildade. Como está o seu coração? Será que o seu coração está quebrantado? E a música que nós vamos cantar diz isso. Um coração quebrantado e humilde, o Senhor não rejeita. Vamos nos esforçar. Vamos ter sempre, todos os dias, esse coração. Amém? Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a minha
envia. Hoje eu agradeço a Deus por ter uma família assim. Eu escolhi ter um filho, mas Deus escolheu eu ter mais um filho, mais uma filha também, né? Então, quando a família cresce, gente, é bênção. Como é bom ter uma família. Não tem algo melhor, a maior riqueza que Deus pode nos dar. Amém? Agora nós vamos para um tempo de dízimos e ofertas. Mas eu entendo que a maior obra que Deus faz aqui na terra, às vezes a gente espera milagres, que o mar se abra, que aconteça algo. Mas a maior obra que Deus faz é quando um pecador se arrepende. É quando Deus converte uma criatura em filho de Deus. E hoje, como filho de Deus, nós temos que participar da obra de Deus. E há várias maneiras. E a primeira maneira é você estar aqui, cultuando, louvando a Deus. Mas também nós temos a parte de ofertar ao Senhor por nossos dízimos e ofertas. Deus se agrada quando você realmente faz isso de coração. Se você não trouxe, se contente, porque você está aqui. O que agrada a Deus, principalmente, é um coração que se arrepende. Amém? Então vamos dedicar seu louvor a Deus. E você que trouxe seus dízimos e ofertas, fique à vontade. Amém? Fique levantado, filho. Olho para a cruz, para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua alma vou cantar, o meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, na morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, primeiramente, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, buscando te louvar, buscando te cultuar, Senhor.
principalmente, Senhor, dedicar as nossas vidas ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram colocadas aqui, Senhor. Dá sabedoria a esta igreja, Senhor, para continuar fazendo o que é correto. Agora, Senhor, prepara, Senhor, abra nossas mentes e corações para estar escutando o principal, Pai, que é a Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, penetre em nossas mentes e corações e faça, Senhor, fazer a diferença em nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, poderes assentar. Como é precioso nós podermos realmente estar vivendo o grande amor de Cristo na nossa família. A nossa família está debaixo da graça do Senhor. E estar debaixo da graça do Senhor é viver uma vida superabundante, não somente de bênçãos, mas também de momentos difíceis, porque o próprio Criador, ele disse que no mundo nós teríamos tribulações. As tribulações, elas vêm, elas nos assolam, elas tentam nos derrubar, mas quando somos verdadeiramente filhos de Deus, o máximo que nós caímos é de joelho na presença do Pai. Quando nós caímos de joelho, é muito mais fácil levantar, porque a palavra de Deus diz que Deus nos toma pela mão e Ele nos levanta. Quando cremos dessa forma, nós procuramos viver esse sobrenatural de Cristo todos os dias da nossa vida. E essa vivência, esse relacionamento com Deus faz de nós mais que vencedores. Faz de nós pessoas verdadeiras, pessoas que estão buscando em todo o tempo um relacionamento com o Criador. Como você tem vivido o seu dia a dia? Você tem buscado se relacionar com Deus? Com quem você tem gastado tempo no seu dia a dia? Muitas vezes a gente gasta tanto tempo com tantas coisas e acabamos esquecendo quem é o nosso Deus. Acabamos esquecendo quem é Deus na nossa vida. Neste dia onde nós vamos estar no nosso último culto do mês de maio, mês da família, eu quero estar compartilhando com você nesta manhã algo tão especial, algo que realmente Deus colocou no meu coração e você também pode fazer na tua casa. Sabia que você pode mudar o destino da tua família? Tanto para o bem como para o mal. A história que eu quero relatar com a igreja nesta manhã está lá no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 25. Eu vou ler somente o 32, o 33 do capítulo 25, mas eu vou estar explanando tudo o que acontece, qual é o contexto desse texto que fala para nós sobre a vida de uma mulher. Uma mulher que foi sábia e foi abençoada por Deus. A palavra de Deus diz assim no versículo 32 do capítulo 1 de 1 Samuel, do capítulo 25 de 1 Samuel, quando fala assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, nesta manhã, Senhor, onde nós celebramos mais um dia de conquista, mais um dia de vitória, porque estamos vivendo na Tua presença em todo o tempo. Queremos, Senhor, realmente estar colocando nossa vida à Tua inteira disposição, para que Tu nos use, para que possamos mudar o destino da nossa família. Muitas famílias estão perdidas, sem rumo, mas através da vida de cada familiar, essa família pode ser transformada. E hoje, Senhor, nós vamos estar mostrando um exemplo tão especial de Abigail, uma mulher que foi sábia e temente a Deus, mudou o destino de toda a sua casa. Pois eu oro abençoando em nome de Jesus. Amém. Para a gente entender um pouquinho, esse texto ele conta com respeito à história de uma mulher muito especial.
Talvez você pense, mas hoje não é mais o Dia das Mães, né? Mas existem muitas casas ainda hoje que são governadas pelas mulheres. Mães que tomam a decisão de ser pais e mães ao mesmo tempo. E muitas casas que têm pais que lideram, mas acabam perdendo essa liderança pela sua negligência. Talvez pela sua postura, acabam perdendo esse privilégio que Deus nos concedeu como homens, de ser o sacerdote do nosso lar. E na história aqui de Abigail, ela era esposa de Nabal. Nabal foi um homem muito abençoado. Era um homem que tinha muitas posses, e Davi estava com seu exército, aproximadamente 600 homens de guerra, indo, e ele soube que Nabal estava passando num momento de tosquia, estava tosquiando suas ovelhas, e ele envia 10 dos seus soldados à frente, para que cheguem até Nabal, e peçam para que ele prepare mantimentos, mande alimentos para o exército de Davi, que estava em guerra. Aí Nabal, ele toma uma posição bem complicada. Ele diz: quem é esse Davi? Quem é esse homem que acha que pode mandar alguém aqui para vir pedir o meu alimento, para tirar o alimento dos meus servos, dos meus empregados? Né? Aí eles voltam e falam para Davi: olha, Nabal em momento algum quis mandar o alimento por nós. E ele perguntou: quem é esse Davi? Né? No versículo 10 a palavra diz assim: Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse o filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dá-lo a homens que não vêm nem sabem de onde? Os mensageiros voltaram e falaram isso para Davi. E o que Davi fez? Falou para os seus soldados: vamos formar um grupo de 400 homens, vamos colocar as nossas espadas e vamos até Nabal. O que aconteceria? Eles seriam destruídos, eles seriam devastados, porque o exército de Davi estaria chegando lá. E Davi deixou 200 homens ainda cuidando do seu acampamento, do que eles tinham ali, e foi em direção a Nabal. Aí que entra a intervenção de Abigail. Abigail ouviu de um dos seus rapazes, de um dos seus servos, aquele relato, que ele chega e fala para ela: olha, o teu marido fez algo mal. Quando nós estávamos em Carmelo, Davi com seus soldados nos protegeram, não nos deixaram faltar alimento, cuidaram de nós em todo o tempo. E agora ele envia alguns dos seus soldados até nós, pedindo que nós possamos mandar alimentos para ele, e o teu marido Nabal disse que nem sabe quem é Davi. E nós relatamos para ele, relatamos tudo que Davi e seus soldados tinham feito para nós lá em Carmelo. E agora, com certeza, Davi virá e vai nos destruir. E Abigail foi muito sábia. E ela, naquele momento, o que ela fez? Ela pegou alimentos, né? Abigail, né, no versículo 18, ela diz assim: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito que de nada adiantou proteger os seus bens daqueles homens no deserto,
para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só, o sexo masculino, de todos que pertencem a Nabal. Olha o que Davi falou: que Deus o castigasse se ele deixasse um homem da família de Nabal vivo até o amanhecer do outro dia. Imagine a tragédia que Abigail conseguiu evitar com a sua sabedoria. Muitas vezes nós, como homens, somos negligentes. Achamos que a nossa palavra é final, porque eu sou o provedor, eu mando, eu faço, mas muitas vezes nós não somos prudentes. Não paramos para pensar, não paramos para medir as nossas atitudes. E Nabal foi esse homem imprudente. Esse homem que com a sua palavra, ele estava trazendo morte para toda a sua casa. Mas a sabedoria da sua esposa fez com que eles fossem livres desse castigo eterno. Abigail, uma mulher abençoada, mesmo não sendo submissa ao seu marido, ela não aceitou a postura da qual ele tomou perante Davi e seus soldados. Muitas vezes você, como mulher, na tua casa também está acontecendo dessa forma. O teu marido é aquele cara que é o dono do lar, é o que sabe tudo, que faz tudo, mas as decisões muitas vezes não são realmente decisões tomadas por Deus. O edificar a casa significa de você estar buscando na presença do Pai. É você estar buscando em todo o tempo. Por isso que o texto aqui ele traz para nós esse momento de sabedoria, né? Davi estava disposto a chegar e guerrear com Nabal e acabar com tudo. Quantas famílias sendo destruídas só porque tomamos decisões precipitadas no nosso dia a dia? Quantas vezes o nosso lar, a nossa esposa está padecendo, os nossos filhos, porque nós, como homens, tomamos decisões precipitadas. Achamos que somos o centro da atenção, mas Deus pode mudar tudo isso. Deus pode mudar o destino da nossa família. A primeira atitude que eu vejo nesse contexto, primeiro temos que tomar uma decisão correta, ter uma visão do que Deus quer para a nossa vida. Lá em Oséias, a palavra de Deus fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É esse conhecimento, é esse relacionar com Deus que vai transformar as nossas atitudes. Não é a força do meu braço, não é a minha sabedoria, mas é o conhecer e viver na dependência de Deus. Será que você e eu conhecemos o Deus verdadeiro? Será que nós temos conhecido aquele Deus que faz o impossível acontecer na nossa vida? Aquele Deus que tem esse poder? A palavra de Deus lá em Isaías 41, né, ele diz: agindo Deus, quem impedirá? Será que nós temos deixado Deus agir na nossa casa, na nossa família? Ou nós estamos colocando algumas situações que atrapalham o agir de Deus pela nossa negligência, pelo nosso importuno, ou achar que nós somos o soberano e acabamos falhando em todo o tempo? Muitas vezes nós achamos que Deus está demorando muito, né? Deus se atrasa para resolver as minhas dificuldades, os meus problemas. Quando a gente vê lá em João no capítulo 11, né? Lázaro estava doente e as irmãs mandaram alguém chegar e falar para Jesus: olha, o teu amigo está doente. E Jesus fala: tudo bem. Mas ele não vai imediatamente até a casa de Lázaro. Ele espera passar o tempo. E quando ele chega à casa de Lázaro, as irmãs dele vêm ao encontro dele e falam: Senhor, já é tarde. Se tu estivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido.
Senhor, você errou. Senhor, tu falhou com a gente. Você se atrasou para solucionar os nossos problemas, agora não tem mais jeito. O nosso irmão está morto. Foi a reclamação de Marta. Mas ela não entendia quem era verdadeiramente o Mestre, o Messias que estava ali com eles. Ela não entendia qual era o projeto de Deus na vida daquela família. Não era simplesmente ressuscitar Lázaro, mas era mudar totalmente o contexto deles. Eu falei na semana passada sobre Simeão, né? Simeão era o dono da casa. A Bíblia não fala, mas dá para a gente entender que ele também era irmão de Lázaro. Simeão, o leproso. Mas naquele contexto ele já não estava mais leproso, ele já havia sido curado. Ele só era reconhecido como aquele homem que teve lepra, porque ele não poderia estar naquele contexto. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, Simeão levou ele lá para a casa dele, né? Juntamente com Jesus, fez um banquete, recebeu todos que ali estavam, e Maria chegou e chorou aos pés de Jesus, e secou, jogou o perfume nos seus pés e secaram com seus cabelos, porque eles entenderam que a hora era a de Jesus, não a deles. Quantas vezes na nossa família nós queremos fazer conforme a força do nosso braço? Nós não aprendemos a esperar o milagre do Senhor. Nós não aprendemos a descansar na presença de Deus. Nós dizemos, não, eu confio em Deus. Mas até que ponto você confia? Até o ponto de você entregar tudo? Ou até o ponto onde você consegue continuar no controle? Nabal, ele tinha o controle de tudo. Ele controlava os seus empregados, ele controlava todo o seu rebanho, mas ele não conseguiu ser sábio na hora de tomar uma decisão. Ele precisou auxílio, ele precisou a intervenção da sua esposa para que houvesse um milagre na vida da sua casa. Quantas vezes nós não agimos assim com sabedoria? Deus quer fazer algo na nossa vida, mas nós atrapalhamos. Muitas vezes o empecilho para que o milagre aconteça na nossa vida sou eu, você, porque você não aprendeu ainda a descansar no Senhor, não aprendeu a esperar. Lá em 2 Crônicas 7,14, a palavra de Deus diz, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, o que Deus vai fazer? Deus vai fazer grandes coisas. Mas a nossa vontade parece que é maior do que os projetos de Deus para a nossa vida. Nós queremos que a nossa vontade seja respondida com toda a intensidade que pensamos, mesmo nós não entendendo. No tempo que eu estudava em Curitiba, fazia faculdade lá, chegou um certo momento na nossa vida que eu falei para a Margarete, vamos aproveitar esse final de ano, vamos viajar, vamos visitar a nossa família, né? Aí fomos. E depois, quando a gente voltou, nós nunca gostamos de ficar devendo nada, né? Se a gente faz alguma conta, a gente quer sempre honrar. E chegou no final do mês, nós fizemos as nossas contas. Ia faltar R$100. Na época era bastante, né? Era como se fosse R$1.000 hoje, né? Ia faltar R$100 na época. E nós começamos, não falamos para ninguém, né? Eu olhei para a Margarete e falei, olha, hoje eu nem vou para a faculdade, vou ficar em casa à noite, vou ficar orando, porque nós não gostamos, né, de ficar devendo para ninguém. Mas não deu. Nós resolvemos passear um pouquinho e acabou passando da nossa conta. E no final de tarde, a Margarete foi trabalhar, e no final de tarde chegou o pastor da minha igreja lá, né? Nunca tinha ido na minha casa. Chegou naquele dia, né? Lá eles me chamavam de mano, né? Mano, vim te fazer uma visita, né? Eu falei, que bom, né? Aí ele entrou na minha casa e falou, olha, eu vim trazer uma cesta básica para vocês. Você aceita? Eu falei, aceito, né? Como que eu vou aceitar, né? Aí ele me deu aquela cesta básica, mas não era uma cesta básica, né? Era uma cesta que eu nunca tinha ganho, né? De tanta coisa boa que veio daquela cesta básica. E ele falou, olha, nós como igreja, nós queremos ajudar você, né? Então todo mês
um irmão falou que ele quer mandar o alimento para vocês durante 1 ano. E tem mais uma coisa. Ele disse que Deus falou com ele alguns dias atrás que ele tinha que mandar R$100 para você. Então eu falei, puxa vida, né? Deus sabe do que nós precisamos. E por 6 meses ele mandou R$100. Todo mês ele mandava, além do alimento, ele mandava R$100. E eu falei para a Margarete, mas nós não falamos para ninguém. Né? Mas Deus já sabia do nosso coração. Deus conhecia as nossas limitações e já tinha preparado antes mesmo da gente saber o que ia faltar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus que está trabalhando na nossa vida, na nossa família. Mas muitas vezes a gente atropela. Eu poderia ter ido no banco, ter feito um empréstimo, né? Eu poderia ter feito conforme a minha vontade, conforme a minha força. Mas nós cremos num Deus tão poderoso. Um Deus que trabalha no nosso coração, no nosso sentimento. Um Deus que trabalha na nossa vida mesmo antes de a gente pedir, porque Ele conhece o nosso coração. Esse é o nosso Deus. Esse era o Deus de Davi que Nabal não conhecia. O Deus de Abigail, sua esposa, que Nabal não conhecia. Porque ele conhecia o seu poder. Porque ele tinha condições para trabalhar, ele tinha posses, ele tinha tudo. Mas faltava conhecer esse Deus de milagre. As nossas famílias precisam conhecer esse Deus do possível. Esse Deus que transforma. Mas nós temos que nos humilhar, nós temos que buscar a presença de Deus. Por isso que eu falei, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus vai fazer, mas nós precisamos depender dEle. Só você pode resolver a tua vida, se você quiser, quando você entrega ela totalmente para Deus. Deus não vai interferir na tua vida para fazer um milagre se você não abrir a porta. A palavra de Deus diz que Ele não é ladrão nem salteador. Ele bate na porta, Ele pede permissão. E Abigail, ela respeitou, ela entendeu. E ela agiu de uma forma que mudou totalmente o destino da sua casa. Ela impediu que a sua família fosse exterminada. Que os seus filhos, o seu esposo, os seus empregados fossem destruídos pela negligência de Nabal. Olha a consequência. A consequência de atitude de um homem poderia causar a destruição de toda uma família. Como você está conduzindo a tua casa? Como você tem trabalhado com a tua família? Você tem conseguido mudar o destino dela? Ou você está atrapalhando como Nabal? A segunda atitude que eu vejo aqui, nós temos que ser aquele exemplo de fé. Lá em Lucas, no capítulo 8, a palavra de Deus diz, né? Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Por que vocês estão desesperados? A tempestade está aí sim, mas vocês estão comigo, né? Jesus estava dormindo no barco, e a tempestade assolando o mar, e aqueles homens preocupados vão acordar o mestre, e falam para ele que não está vendo que nós vamos morrer. O que Jesus faz? Jesus levanta e manda o mar acalmar. E eles mesmos falam, quem é esse que até o mar obedece? Esse é o nosso Deus. Não tem como mudar algumas coisas na nossa vida sem fé. É impossível. A fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos mesmo a gente não vendo. É essa certeza que vai acontecer porque Deus está no controle. Você quer mudar o destino da sua família? Então comece hoje. Comece a orar, comece a buscar pela tua família. Comece a jejuar. Comece a ter momentos de oração por ela. Esse mês, eu e a Margarete levantamos toda a madrugada, às 3 horas da manhã, para orar pela nossa família física, que são nossos filhos, nossas netas, nosso genro, nossa nora, mas também orar por essa família estendida que é a igreja. 1 hora de oração. Eu não posso fazer jejum, por causa que eu sou diabético, mas a Margarete fazia, né?
clamando pela nossa família, por essa família estendida. Porque Deus tem um propósito de mudar a nossa vida, mas nós temos que pôr a nossa fé em prática. Nós temos que experimentar o amor incondicional de Deus. Quem é esse amor? Lá em Lucas 7, do 36 ao 50, um fariseu chama Jesus para almoçar na sua casa, né? Entra uma pecadora chorando, né? E joga sobre ele os seus cabelos, beija os seus pés, unge com perfume. Jesus aceitou aquele momento, mas os discípulos que estavam ali questionam: nós poderíamos vender esse perfume e poderíamos ajudar muitas pessoas que estão passando dificuldade. E Jesus fala para eles: essas pessoas vão continuar aí, vocês podem ajudar em outro tempo, mas essa agiu com sabedoria. Eles não sabiam que Jesus estava pronto para a morte, por mais que ele sempre anunciou que o seu dia estava próximo. Mas nós olhamos preocupados em querer fazer algo para os outros e acabamos esquecendo quem está ao nosso redor. Nós muitas vezes não recebemos porque somos ingratos. Nós não buscamos porque somos ingratos, achamos que é melhor esperar que os outros façam. Você tem que fazer, você tem que buscar. Você ama seu filho? Mas eu amo porque ele é bonzinho. Indiferente se ele é bom ou mal, você tem que amar porque é teu filho. Sempre eu falo atrás de uma pessoa que está descaminhada, né? Uma pessoa que está perdida no mundo. Existe uma mãe que está chorando, existe um pai que está lutando pela vida daquele filho. Mas os filhos hoje muitas vezes não reconhecem quem são seus pais. E Nabal tomou aquela posição perante Davi. Quem é esse Davi, filho de Jessé? Quem é esse homem? Será que ele não sabia que aquele homem, o filho de Jessé, foi aquele que derrotou Golias? Aquele gigante que estava afrontando o exército do Senhor? Será que ele não sabia que aquele filho de Jessé era aquele homem que se tornaria rei, que foi ungido por Samuel? Tudo isso aconteceu depois que Samuel tinha acabado de morrer, né? Será que ele não sabia quem era esse Davi? Ele sabia, mas ele estava arrogante, dizendo: quem é esse homem para dar ordem na minha casa? Muitas vezes nós praticamos isso e falamos até para nossa esposa, ou ao contrário: quem é você para querer dar ordem na minha casa? Deus, Ele continua cuidando de nós. Nós temos que aprender a experimentar aquele momento de adoração. Jesus, Ele transforma nossas vidas. Ele transforma os nossos sonhos em realidade. Jesus, Ele faz com que a gente possa viver uma vida incondicional. João 3,16, a gente entende que Ele deu a vida por cada um de nós. Ele nos amou de tal maneira. Abigail, ela não ficou preocupada, talvez, com o que ela pudesse encontrar lá na frente, ou qual seria a consequência depois que o seu esposo soubesse que ela pegou os alimentos, que ela pegou o jumento, que ela pegou algum dos seus criados e foi ao encontro de Davi. Ela não ficou preocupada com a consequência, porque ela sabia que o prejuízo seria muito menor se ela fosse para defender a sua casa. Muitas vezes nós não medimos a consequência. Nós queremos agir por impulso, como Nabal agiu por impulso, mas ela agiu com sabedoria, porque ela sabia quem ela estava enfrentando. Era um guerreiro. Era aquele homem que poderia destruir a sua casa, mas ela sabia quem era o Deus daquele homem, e o Deus daquele homem poderia mudar totalmente a essência da casa dela, da sua família, a essência de tudo aquilo que ela estava vivendo. Por isso que no versículo 26,
Versículo 26, ela diz assim: agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que a tua serva trouxe ao seu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Ela conhecia Davi, ela sabia quem era aquele homem, pelo que ele estava guerreando. Ela sabia que ele não era alguém que estava guerreando sem uma causa, ele tinha uma causa, ele guerreava pelo Senhor. E ela entendeu tudo isso. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que estão sendo protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Essa confiança que nós temos que ter. Nós estamos lutando por uma causa justa, uma causa nobre, é pela família que Deus deu para nós. Não é uma família que veio do além, é algo que Deus colocou no nosso coração, como a Margarete falou no início aqui do Edson, né? Eles têm o Eric, sim, mas eles têm, né, um filho do coração, eles têm uma sobrinha também que está junto com eles, e a família vai expandindo. É uma causa nobre que Deus colocou na vida dessa família, e na tua família também. Não deixe de lutar pelos teus filhos, não deixe de lutar pela tua casa, mulher, mesmo que teu marido seja negligente. Marido, não deixe de lutar pela tua casa, mesmo que a tua esposa seja negligente. Lute, busque. Como é bom quando a gente busca unido como casal. Mas quando acorda, né, está puxando mais para um lado, lembre que do teu lado Deus está te carregando. A força não está em você, mas no Espírito Santo de Deus que age através de você e da tua família. É isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer nos contagiar. Nesse dia, você não pode salvar sua família sem conhecer a Deus. Não tem como. Sem conhecer Jesus, você não pode amar ninguém condicionalmente, porque o amor de Deus é que nos constrange, é esse amor de doação. Experimente esse amor em todo o tempo. Experimente essa bondade de Deus e leve para dentro da tua casa. Continue lutando, indiferente dos ataques que você possa enfrentar lá dentro da tua casa. Faça como Abigail. Tome uma posição perante Deus. Mesmo que você possa ter consequências depois. Mas quando você escolhe Deus, Ele vai trabalhar na tua vida de uma forma muito especial. As consequências vão ser coisas boas que Ele vai trazer. Qual foi a consequência dela? O marido ficar bravo? Não. A consequência dela foi o livramento da morte do seu marido, dos seus filhos e dos seus empregados. Foi uma boa causa, uma causa justa, pela sua sabedoria. Nós não vamos cantar, mas vamos projetar IEC. Lembra para a gente cantar a Família Debaixo da Graça? Depois dessa música nós vamos estar orando. Eu quero estar orando por você, pela tua casa, mas eu quero chamar que você venha aqui na frente depois, para que a gente possa orar, realmente pedindo para que Deus possa cuidar da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Pode ouvir um pouquinho, pessoal. Um projeto que nasceu no coração.
onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer. Enquanto nós cantamos, você que quer realmente que haja uma mudança na tua casa, vem aqui na frente, para que a gente possa orar, que a gente possa estar pedindo a Deus que possa intervir, para que te dê sabedoria na condução da tua casa, na busca, que o teu relacionamento seja debaixo da graça. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, onde nós clamamos pelas nossas famílias realmente debaixo da graça, nos dê sabedoria, Senhor, como Tu deu a Abigail, para que possa tomar uma posição na Tua presença, porque ela sabia que a consequência da atitude do seu esposo seria a consequência de morte. Mas Tu trouxe vida e uma vida abundante na vida daquela casa, daquela família, porque ela teve sabedoria de ser obediente e temente a Deus, não ao seu esposo, mas sim ao seu Criador. Nós queremos, Senhor, realmente que a nossa família, a nossa casa sirva ao Senhor. Usa-nos, usa como pais, como maridos, como esposas, como filhos, para que sejamos abençoadores do nosso lar. Que a nossa casa seja resplandecida pelo Teu brilho, que a nossa casa seja coberta da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Eu abençoo cada família aqui representada, eu abençoo cada família que estão assistindo essa live nesse momento, as que vão assistir futuramente, que a Tua graça e a Tua misericórdia possa inundar esses lares, possa transformar todas as ações, tudo que o maligno levantou para atrapalhar, para roubar a alegria e a paz e a prosperidade desses lares, caia por terra, e que o brilho do Senhor, a alegria do Espírito Santo possa inundar as nossas casas e as nossas famílias. É isso que eu clamo, Pai, sabendo que Tu nos responde, como Tu respondeu através da Tua palavra e na vida de cada um de nós. Transforma o pranto em alegria, transforma, Senhor, a desgraça em bênção, transforma tudo que pode tentar nos atrapalhar em algo que seja
abençoador na nossa caminhada. Eu abençoo, Senhor, esta igreja, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Que Deus nos abençoe. Amados, nós temos uma programação no dia 10 de junho. Nós vamos fazer uma noite para comemorar o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados é o dia 12, mas nós vamos antecipar, vamos fazer o dia 10. Então, no decorrer desse mês e do próximo mês, nós vamos estar dando mais, afinando mais o que vai estar acontecendo nesse dia. Que você possa, estar participando também desse tempo muito especial. E vamos continuar orando e clamando pelas nossas famílias, não só nesse mês de maio, mas em todo o tempo. Porque as nossas famílias, elas dependem da nossa oração. Que Deus abençoe você e te leve em segurança para casa. Deus abençoe a todos.